Estamos agradecidos pela bondade do Senhor para conosco, por mais um dia de vida que nos concedeste, sabendo que não somos merecedores de nada. Sabemos que se o Senhor fosse olhar, ó Deus, fora do seu sangue, nenhum subsistiria a sua ira. Mas o importante é saber que o Senhor olha para cada um de nós, através do seu precioso sangue. E como disse Isaías, ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, o Senhor nos tornaria mais branco que a pura lã. E isso devido, Senhor, teu profeta dizer que quando Deus olha através do sangue, Ele não vê em nós culpa. E isso é o motivo de nós estarmos aqui. Portanto, pedimos perdão, Pai, de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, nossas ignorâncias. E pedimos que a sua misericórdia, ó Deus, a cada dia se estenda sobre as nossas vidas. E é o que nós pedimos nessa noite. Prepara o nosso coração como uma terra, Senhor, que está sedenta pela chuva, por uma boa semente. E que a tua palavra venha de encontro, Pai, conosco nessa noite, restaurando em nós, Senhor, aquele desejo ardente em nossos corações de te adorar, te exaltar e dizer que o Senhor é o nosso Deus e que nós lhe amamos, Pai. Por isso bendizemos. Deus, toma conta desse ambiente e que tudo aqui esteja, Senhor, controlado, dirigido pelo teu Espírito Santo, e nos dê um bom momento na sua presença. É o que nós pedimos e assim agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Mais uma vez, fazia dias, né? Quase que os diáconos estavam indo atrás. Quase um mês nós não aparecíamos na igreja. Mas, como diz aquele hino, ainda estou aqui, né? Você ainda está aqui? Tudo pela graça dele, né? Está conosco nessa noite o irmão Vilmar, ali de Trindade do Sul, seu filho. Deus abençoe. O irmão Vilmar, ele faz tudo ali em Trindade, né? Na igreja. Ele canta, ele ora, ele prega, ele cuida da porta. Então, faz tudo ali, né? Deus abençoe, irmão Vilmar. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Êxodo capítulo 23. Tem alguém que nos visita nessa noite? Neto da irmã Generosa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmão Luiz, lá de Chapecó. Deus abençoe, irmão Luiz. Vamos ler aqui então a Bíblia. Êxodo 23. Êxodo quer dizer uma saída, né? E versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guardes nesse caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não o provoques a ira. Não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Por isso que Jesus disse que tudo tem que ser sim, sim, não, não.
Porque para Deus não existe meio amigo ou meio inimigo. Você é amigo de Deus ou é inimigo de Deus. Porque Deus não tem essa duplicidade. Deus não tem sociedade nenhuma com o mal. Então ele diz bem claro aqui, porque eu serei inimigo dos teus inimigos e amigo dos teus amigos, né? Se fossem outras palavras, né? E adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruireis. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, mas antes o destruirás totalmente e quebrará de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades, e não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra, e o número dos teus dias te cumprirei. E eu enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que os teus inimigos te virem as costas. Até aqui, amém. Que Deus acrescente a bênção sobre a sua palavra. Podei-vos assentar nessa noite. Vamos meditar um pouco aqui. Estou um pouco lento de raciocínio, mas vamos deixar Deus na sua maneira trabalhar, né? Rebelião, eu creio que nós já falamos muitas e muitas vezes sobre isso. Rebelião significa resistência com uma ação violenta a agentes de autoridade, levante, insurreição, sublevação. E o sinônimo de rebelião significa desobediência, indisciplina, insubmissão e insubordinação. Nós olharmos nos parâmetros bíblicos, nós vamos ver que esse é um pecado que Deus não perdoou. E quando Jesus disse: quem pecar contra o pai, contra o filho, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem nesta geração e nem no século vindouro. Até então eu não entendia isso. Mas olhando pela mensagem, a gente pôde compreender quem que escreveu a Bíblia. Foi o Espírito Santo. Segundo a Pedro, a Bíblia diz que as profecias desse livro, elas não são de particular interpretação, porque não foram escritas por vontade humana, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, quem escreveu a Bíblia é o Espírito Santo. Então, pecados, fragilidades e outras coisas mais, elas existem perdão. Mas quando a pessoa se rebela contra a palavra, e a palavra é Cristo, conforme São João capítulo 1, foi o que aconteceu no céu. Lucifer, ele não teve um deslize, ele não teve uma falha qualquer, mas foi um crime premeditado contra Deus, se rebelar contra Deus. Aquilo, ele fez um projeto, e toda rebelião ela é projetada.
Você pode observar dentro dos presídios, quando se dá a chamada rebelião, como esses dias nós ouvimos ali nos noticiários, mais de 50 e poucos presos foram mortos, e ela sempre traz prejuízos, porque ela é algo premeditado. E uma das orações que nós devemos fazer para Deus, com sinceridade em nossos corações, é que Deus nunca deixe entrar em nós um espírito de rebelião, isso é, de rebeldia. Porque às vezes a pessoa pode até vir na igreja, mas dentro dele há um espírito de rebelde. Rebeldia, por quê? Porque o espírito de rebelião é algo que ele já projetou todo o seu plano, todo o seu programa, o cronograma, e não há ninguém que desmanche dentro daquilo ali. Por isso é que Deus abomina tanto o sistema religioso, porque são rebeldes. A Bíblia chega a dizer que há o espírito da desobediência, que é rebelião, operando nas pessoas hoje. Então esse é o cuidado, irmãos, que nós devemos vir na igreja, pedir para Deus nos dar um espírito humilde, reverente, submisso, porque o que é o sinônimo de rebelião? É desobediência, insubmissão, quer dizer, a pessoa não quer estar submisso à palavra, a Cristo, às ordens da igreja. Não quer estar submisso às autoridades a qual Deus colocou. E isso é rebelião, porque é o sinônimo. Insubordinação, a pessoa não quer estar subordinado a nada. Isso, em outras palavras, a pessoa vem muitas vezes, mas blindado. Ele se blinda. E nada pode entrar ali, porque há dentro dele uma rebelião. Amém? Vocês compreendem? E o pecado de rebelião foi o que expulsou. Deus teve que expulsar Lucifer do céu, que era o braço direito de Deus. E ele continuou com o mesmo trabalho aqui na terra. E nós encontramos desde lá do princípio, correndo pelos tempos, das eras e tudo, e chegamos nesses dias em que nós estamos vivendo, a coisa multiplicada cada vez mais. E o que leva as pessoas para o inferno, o profeta diz que é a rebeldia à palavra. Porque você sabe o que acontece, existem dois tipos de pecado. É o pecado em si e a chamada iniquidade. E a iniquidade não deixa de ser a rebelião, que é um pecado premeditado, pecado consciente, e isso que leva à destruição da alma. Porque as pessoas, elas lêem a Bíblia Sagrada, elas lêem que tem que se batizar, digamos, vamos puxar aqui num rudimento, tem que se batizar em nome de Jesus Cristo, mas elas se põem rebelde contra a Escritura, e começam com argumentos, com justificativa, tentando desvirtuar aquilo que está escrito. Isso é rebelião. E isso é rebelião. Porque o que nós lemos aqui, no livro de Êxodo, quando Deus diz, eu vou enviar o meu anjo na tua frente. Eu vou enviar o meu anjo à tua frente. E é o seguinte, guarda-te diante dele. E ouve a sua voz. E não provoques a ira, porque ele não vos perdoará. Quem que é o anjo da igreja de Laodiceia? É o mensageiro da hora. Se levantar contra o homem não há problema. Mas quando se rebela contra a mensagem do homem. Leia a mensagem em respeito quando o irmão Branham estava naquela oficina arrumando o seu carro. O que aconteceu ali?
Quantos que ridicularizaram o irmão Branham e não morreram? Depois, até lá na frente, quantos embates a gente viu contra o irmão Branham, contra a pessoa dele. E mais lá na frente, aquelas pessoas se arrependeram e reconheceram a Cristo e foram salvas. Não é isso? Mas você vê uma cena de o irmão Branham em uma oficina arrumando o seu carro, e enquanto o mecânico estava arrumando ali, o irmão Branham, você sabe que um pregador, ele tem essa bola de fogo dentro dele, né? Se tem um espaçozinho, abre uma porta, ele está falando de Deus, porque não tem outra coisa que nós falar a não ser de Deus, né? Nós não temos muita coisa de política, não temos de futebol, não temos de outras coisas. O que nós temos é, como disse João e o Pedro, é isso, né? Na Porta Formosa, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho aí, não tem outra coisa, dinheiro, mas o que eu tenho é Jesus, e eu vou te dar, né? Não tenho dinheiro, nem prata, nem ouro, essas coisas. Mas o que eu tenho, eu vou te dar. E ali, voltando, aquele mecânico ouvindo, porque o espírito rebelde contra a palavra, quando você fala de Jesus, excita nele ódio. Você vê que aqueles fariseus, quando Jesus trazia a palavra, a correção, ele excitava ódios neles. Porque a rebeldia traz isso. É os derivados da desobediência. Depois nós vamos ler na Bíblia aqui os frutos disso. Agora a obediência não. A obediência traz a pessoa se tornar humilde, amoroso, submisso, subordinado. Não é isso? E aquele mecânico ouvindo, irmão Branham falando de Jesus, olha, quem sabe estava falando para o outro que tinha um carro na oficina ali, ó, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus é maravilhoso, Jesus quer ajudar você, quem sabe dando um conselho ali para ele, e aquilo estava corroendo naquele mecânico. O que é esse pregadorzinho, em outras palavras, ele estava dentro dele, aquilo corroendo ele, trabalhando. O que é esse pregadorzinho vem fazer na minha oficina? Falar de crente, falar de Jesus. Hã? E ele terminou de apertar aquelas polcas, quem sabe ali, suspensão, seja o que for, né? E ele não via a hora de terminar aquilo ali. E quando ele termina, ele chega, é o seguinte, Billy, ó, quando quiser aqui vir na minha oficina, em outras palavras, tomar um chimarrão, um cafezinho, arrumar teu carro, na sala de espera, ficar aí, venha, tu é bem-vindo. Só que é o seguinte, não traga esse teu Cristo aí. Olha o território que ele atuou. Olha o território que ele atuou. Quer dizer, o irmão Branham era bem-vindo, o homem era bem-vindo, mas Deus não era bem-vindo. Então ele não se levantou, aquele espírito rebelde, não se rebelou contra o homem, mas se rebelou contra Deus. E o profeta disse que naquela, e o irmão Branham, porque assim sim ou não, né? O Branham não ficou dividido, cocheando, e agora, para não ferir o homem, não desagradar ao homem. Não, se você é inimigo de Deus, é inimigo meu também. É o que nós ouvimos ali. Eu serei inimigo dos teus inimigos, ou amigo dos teus amigos. Não se divide. Muitas vezes a pessoa quer estar num espírito de passividade, não quer desagradar um e não quer desagradar o outro. Não existe isso. A Bíblia diz que nós temos que ser objetivos, diretos. Irmão Branham, é o seguinte, se o meu Cristo não é bem-vindo na sua oficina, eu também não sou. Sabe o que aconteceu? Deus não perdoou aquela insubordinação, aquela insubmissão. Naquela mesma tarde, isso aqui é um testemunho verídico, não é história qualquer, não. Naquela mesma tarde, seu genro cruzou por cima dele com uma caminhoneta de 2 toneladas. Ele foi julgado. Porque a Bíblia diz, por suas palavras tu serás julgado, e por tuas palavras tu serás justificado. Rebelião, espírito rebelde.
E é tão grave isso, irmão. E é tão grave. Porque a coisa, muitas vezes, ela parece ser... Muitas vezes, inconscientemente, as pessoas agem, mas atrás daquilo ali há espírito de rebelião. Rebeldia. A coisa é tão grave, que se você ir no livro de Samuel, você vai encontrar o Saul não obedecendo a voz direta de Deus através do seu profeta, porque a mensagem não era do Samuel, mas era de Deus através do profeta Samuel. E quando ele se rebela, ele não obedece, porque a rebelião é uma desobediência, uma resistência. É o que nós observamos, o significado de rebelião significa resistência a uma ação violenta a agentes de autoridade. E qual que era o agente de autoridade, a maior autoridade em Israel naqueles dias? Não era o rei. Porque o rei era a política, mas a maior autoridade que existia ali, que tinha, assim diz o Senhor, era o profeta no momento. Porque Deus, através dos seus profetas, ele instituía reis e ao mesmo tempo destituía dos seus cargos. E foi o que aconteceu aqui. Quando ele infringe aquela ordem direta dada por Deus a Saul. Vai lá e diz para Saul que ele mate todos os amalequitas. Não deixe, porque eles são o quê? Meus inimigos. É aquilo que eu falei anteriormente. Deus não tem meios inimigos. É inimigo ou é amigo. Mata todos, não deixa sequer o casco de um animal lá. A coisa generalizou-se ali, a ira de Deus foi tão grande que generalizou, que atingiu até os animais deles. Se tornaram inimigos de Deus. Não deixe sequer um casco de animal lá. Mas você vê o Saul com todo o seu espírito de sabedoria, inteligência, mas infringe a lei de Deus com espírito de rebeldia, rebelião. E foi o suficiente que quando Samuel, eu estou aqui, você pode ler lá no livro de Samuel, você vai entender melhor. E quando o profeta vem inquirir o resultado daquela ordem que foi dada a ele, a Saul, ele ainda tenta distorcer com justificativa, querendo justificar um erro. Não tem justificação de erro. E o que aconteceu ali? Naquele exato momento ele perdeu o seu reino. Deus se retirou dele. E o problema não foi ele perder o reino. O problema foi Deus se retirou dele. E Deus se retirou nele. E quando Deus se retirou nele, o diabo entrou. E a Bíblia diz que agora ele passou em um homem ungido, mas porém perturbado. Um homem ungido, mas porém perturbado. Deus tira o trono, tira ele do poder perante os homens. Ele era rei, mas perante Deus ele não era mais rei. Foi destituído por rebelião. E ali nós encontramos que a Bíblia nos diz que Deus comparou, ele disse, olha, pecado de rebelião é semelhante a pecado de feitiçaria. Você vê que a coisa é grave. Quando falam em feiticeiro para crente, né? As pessoas se arrepiam. Eu feiticeiro? Oh, não. Pois é. E às vezes a pessoa não faz nenhum sacrifício com um galo preto ali, gato preto e vela, mas rebelde à palavra é semelhante a um feiticeiro. Por isso que a mensagem da Orma, ela coloca os pingos em cima do i. Ela nos ensina a sermos
homens, mulheres obedientes à palavra de Deus, subordinados a Cristo, subordinados ao Espírito Santo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos guia. Olha o que o profeta diz na mensagem Fé e Ação aqui. Agora eu quero que você observe que Noé ele foi considerado um fanático, ele foi considerado um louco. E não é assim. Todo homem que obedece a Deus, toda mulher que obedece a Deus, irmã, você está com esses seus cabelos compridos, com as suas vestes longas, porque você não é rebelde à palavra. Você está obedecendo, conforme Deuteronômio capítulo 22. Mas por você agir dessa forma, segundo a vontade de Deus, obedecer os princípios da palavra, você não é chamada de louca, fanática. E você, irmão, não é diferente? As nossas ações, agindo pela vontade, pela palavra de Deus, que é a verdade, conforme João capítulo 17. Em um mundo repleto da mentira, nós somos taxados de loucos, de fanáticos, antiquados e outras coisas mais. Mas observe que há um espírito que está regendo o mundo hoje, chamado espírito que opera nos filhos da desobediência. Então você observa bem, meus amados irmãos. A desobediência, ela nunca traz resultados positivos para as pessoas, mas ela traz resultados negativos. E observe bem aqui, ó. E sempre quando você encontra pessoas que ousam tomar Deus em sua palavra, elas são consideradas neuróticas, fanáticas. Isso é certo. O verdadeiro crente nunca teve o mundo dando tapinha em suas costas. O verdadeiro crente. Se você pensa, irmão, irmã, estar recebendo elogios do mundo, você está muito enganado. O mundo vai te criticar, vai zombar de ti, mas o importante é que Deus se agrada de você. O importante é que Deus honra você, como Ele honrou a Jó, diante dos anjos, de arcanjos, serafins e querubins. Naquela reunião Ele disse: tem visto meu servo Jó, homem fiel, prudente, temente, que se desvia do mal. E aí, que testemunho de Deus, né? Mas o importante é Deus te honrar. Você não tem que estar preocupado que os outros vão... Porque o que acontece, irmãos, muitas vezes nós preocupamos com o que o vizinho, com o que o parente vai pensar. Parente não salva você, vizinho não salva você. O único que pode te salvar, o único que pode te abençoar, que pode suprir tuas necessidades, é Deus. Deus, através da sua palavra. Você quer Bíblia para isso? Isaías, olha o que Deus diz aqui, ó, através de Isaías. Ai dos filhos rebeldes, capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Ai. E se cobriram com uma cobertura. O que significa a cobertura? Alguém pode me ajudar? Religião. E se cobriram com uma cobertura, quer dizer, se infiltraram numa religião, se cobriram achando que era o suficiente. E Deus disse: se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Você tem que se cobrir, mas com a cobertura do Espírito Santo. Mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado.
que descem ao Egito e se perguntarem a minha boca, sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Isso aqui eram profecias que Deus estava mostrando e está se cumprindo nesse exato momento. O que é o Egito? O que é a cobertura? O que é o espírito de Faraó? O espírito de Faraó era rebelde à palavra. E no Egito, o que acontecia dentro ali? Escravidão, o mundo está escravo. Escravidão do espírito rebelde, a rebeldia trouxe com que as pessoas ficassem presas. Vocês compreendem, irmãos? Prestem atenção aqui. Não deixa nada tirar você da linha do espírito. Porque a bênção, ela vem da palavra. O profeta diz que a bênção vem da palavra, não vem de qualquer movimento. Por isso eu pregava final de semana ali no roteiro, eu creio que ali em Trindade eu falei sobre isso. O nosso cérebro, irmãos, ele é dotado de duas coisas: o sistema emocional e o racional. E o profeta diz que você nunca pode ter sua fé baseada em emoção. A emoção, ela é bom, mas ela tem que ter equilíbrio. Se você basear sua fé no gritar, no pular, no chorar, irmão, cuidado com isso. Você tem que no racional, e o racional é o que equilibra a pessoa. Por que às vezes uma pessoa vai fazer um negócio na emoção e ele se dá mal? Ele se emociona com as propostas, não é isso? Se emociona com aquelas propostas, aquela lábia, aquele proselitismo, e ele se deixa levar por aquela emoção, e depois que ele chega em casa, que ele vai usar a linha do raciocínio, ele vai dizer: fiz um péssimo negócio. Não é assim? Eu já tive essa experiência. Eu creio que muitos aqui, quantas mãos levantadas aí? Muitos já tiveram essa experiência. Então, irmãos, a palavra, ela quer nos levar no raciocínio de Deus. Mas voltamos aqui. Isaías 59. Vamos ver aqui. Isaías 59, ele diz assim: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para não poder nos ouvir. Ao inverso, as mãos de Deus, elas estão bem estendidas, e o profeta diz que Deus está mais desejoso de nos abençoar do que nós muitas vezes desejamos ser abençoados. E os ouvidos de Deus muito mais atentos do que nós imaginamos. Mas então, qual o problema? Qual o problema que não atingimos aquilo que nós deveríamos atingir? Coríntios 11, porque há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Quanta gente dorme, quanta gente doente, quanta gente fraca. E você poderia dizer: mas é verdade, fulano está acamado, fulano está doente, está fraco. Mas não é essa questão de natural, é espiritual mesmo. Pessoas doentes, enfermas, problemáticas, mas na sua fé, sendo que você pode ter seu corpo físico muitas vezes sofrido, mas dentro de você é uma saúde, uma fé pura, incontaminada. Isso é a vitória, é o segredo. Mas então o que é que faz, que barra?
porque as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. E no versículo 12 diz: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante Deus, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões, elas estão conosco. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, e o retirarmos do nosso Deus, e o falar de opressão é rebelião, e o conceber ao expectorar do coração palavras de falsidade. O que aconteceu com Absalão quando se rebelou contra Davi? Filhos, é para vocês. Respeitem seus pais, obedeçam seus pais. É o primeiro mandamento na Bíblia com promessa. Filho, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue, quer dizer, até os teus, tu viva mais até nessa terra. Se prolongue os teus dias sobre a face da terra. E o que é honrar um pai, honrar uma mãe? É obedecer. O que aconteceu com Absalão? Se rebelou contra o seu pai. Qual o fim dele? Não precisou ninguém, ele mesmo, o próprio Espírito levou ele a passar por debaixo de uma árvore, correndo com um cavalo e ficar forcado lá numa forquilha de uma árvore. Ele mesmo. Então esse Espírito faz isso. Adonias, agora uma coisa, já estou quase certo. Uma coisa que muitas vezes, muitos crentes que às vezes estão vindo e ainda não compreendem, quando nós olhamos para a denominação, há o espírito rebelde que atua ali dentro, contra Deus. E daí a pergunta que vem, já perguntaram para mim, mas e como que acontecem as curas lá? Como que acontecem sinais, prodígios e tantas coisas lá? Efésios capítulo 2. A salvação é pela graça, não é por dons. Salvação não é por dons. As pessoas não sabem distinguir salvação com presentes. E daí eu volto e respondo sua pergunta no Salmo 68, 18. Porque Ele, Cristo, levou o cativo ao cativeiro, deu dons para os homens e até para os rebeldes. Respondeu a pergunta? Mas como que eu vejo pessoas saindo curadas, outros libertos assim? São dons. E você sincroniza isso para responder melhor sua pergunta quando você lê São Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Porque muitos chegarão naquele dia e dirão:
É dons, olha os dons operantes aqui. Eu não curei em seu nome, eu não fiz sinais, prodígios, maravilhas, eu não expulsei demônios em teu nome. E Deus dirá abertamente para ele: apartai-vos de mim, praticadores de rebelião e iniquidade. Deus não perdoa. E a Bíblia diz que Deus não perdoa aqueles do dilúvio, não perdoa os de Sodoma e de Gomorra. Você lê a 2 Pedro, a Bíblia diz que ele foi lá nas partes mais baixas, lá no inferno, e pregou para aqueles espíritos que estavam aprisionados, que em tempos outrora foram rebeldes. Se a pessoa vai para o inferno, ele não pode culpar Deus. Se ele estiver lá no inferno, ele tem que ainda testificar dizendo: se eu estou aqui, é porque eu fui rebelde. E se a pessoa está lá no céu, ele tem que dizer assim: ó, eu estou aqui porque eu fui obediente a Deus, eu ouvi os conselhos de Deus. Leia Deuteronômio capítulo 20, você vai encontrar as leis da obediência e as leis da desobediência. Se você for fiel a Deus e obedecer os seus estatutos, você comerá do fruto dessa terra, você vai desfrutar dela, você vai ter os benefícios de Deus. Mas se desobedeceres, Efésios 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Há um espírito operante para as pessoas desobedecerem a Deus, para que sejam julgadas. Característica de um eleito: nós poderíamos muitas vezes imaginar que o eleito é aquele que anda, até para o caminhar dele é maciozinho, até para o caminhar dele, fala manso, parece que nem ri muito, porque parece que rir é pecado. Isso não é característica, não. Isso é fácil de falsificar. Você pegar um paralelo de Saul e Davi, você se surpreende. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Que forma que ele agiu? Agora, se você olhar em falhas, você colocaria Davi no inferno e colocaria Saul como homem segundo o coração de Deus. Porque você vê todos os fracassos sendo contado na Bíblia para mostrar que não existe um homem perfeito, porque nós lemos aqui: a salvação é pela graça, é o favor de Deus, ninguém consegue se salvar por qualidades próprias, é a graça e a misericórdia, e ela se estende sobre o homem, sobre a mulher, mas a graça, ela traça um caminho para você. Esse caminho chamado Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Cristo nos leva ao quê? A obedecer, porque a Bíblia diz que ele foi obediente até onde? Até onde encrespou a coisa, ele voltou. Olha que história triste que a humanidade teria, quando Jesus ali no jardim do Getsemane, aquela carne sofrendo, suor de sangue rolando em sua face, e ele olha e diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice.
E o profeta diz que naquele exato momento, Deus mostrou você, mergulhado na lama do pecado, todos condenados para o inferno. E então ele diz: mas não seja feita a minha vontade. Em outras palavras, ele veio para obedecer. E se era para enfrentar a morte, eu irei. Se for a tua vontade, eu irei. A obediência de um, Paulo disse, a desobediência de um trouxe a morte, mas a obediência de outro trouxe a vida. Cristo, autor e consumador de todas as coisas. Entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Eu gostei de ouvir um dia o pastor Ilme falando. Lembra o pastor Ilme? Acho que falou aqui. Deus não tem sombra de variação. Não é porque você hoje está vestidinho aí, irmã, cabelinho comprido, irmão, você ajeitadinho aí, que Deus amou mais você. Deus amou você aqui, ó. Quando nós ainda estávamos mortos em nossas ofensas. Deus nos amou lá no pecado, e foi esse amor projetado que nos salvou. Mas para isso ele teve que obedecer todo o cronograma que o Pai estabeleceu: morte, sepultura e ressurreição. E isso traz no nosso dia a dia a justificação dos nossos pecados, a santificação e o grande batismo com o Espírito Santo, que não deixa de ser uma nova vida, uma ressurreição para o crente. Por que é o que ele diz aqui? Porque Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quando Cristo ressurgiu dentre os mortos, juntamente, se é juntamente, eu estava lá. Mas como que você pode dizer que você estava lá? Porque o teu reconhecimento é aqui. Lembro do saudoso irmão Triquez, uma vez ele fez uma pergunta. Eu fico me preocupando, se naqueles dias de Noé, de que lado eu estaria? Ele falou isso aí. De que lado eu ia estar, será? O pastor Oswaldo respondeu pela palavra para ele, disse: ó, a prova de que você estava com Noé é a que você está com a palavra aqui. Se você está com Noé lá, a prova é que você está com a palavra aqui. E isso é na mensagem a manifestação dos filhos de Deus. Jesus disse: pelos frutos conhece a árvore, né? E olha aqui, ó. Vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. É a graça que te salva. Mas a graça projeta o caminho da obediência. Nós teríamos muitas outras escrituras para nós citar aqui. E ele diz mais: e nos ressuscitou juntamente, com ele nos fez. Você sabe onde que você está sentado nessa noite, irmãos? Não é simplesmente em umas cadeiras azul, não. Você está sentado num lugar celestial. Porque os dois mundos, o natural e o espiritual, eles são paralelos.
Por isso que você, irmão, nós temos que vir na igreja e entrar. O profeta sempre chamava a atenção da igreja. Igreja, entra no Espírito. Entra no mundo espiritual. Porque agora o negócio é se assentar, não em cadeiras azul, mas se assentar naquela cadeira, lugar celestial. Obedeça a voz, o conselho do profeta, e você vai ver a glória Shekinah, você vai ver o sobrenatural trabalhando no lugar celestial. Qual que é o lugar celestial? É o seu coração. O profeta diz que é um trono, e Satanás luta para se assentar nesse lugar, e Deus desejoso para entrar ali e se assentar, porque sendo um trono, tem que ter um Senhor assentado nesse trono. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, isso faz com que Deus automaticamente venha e se assenta e se estabeleça, e Ele seja o teu Senhor. E o Senhor, Ele vai dizer o que você tem que fazer, e nós como subordinados, nós vamos obedecer. Irmãos, a mensagem, ela é muito enfática, né? Ela é direta. E ele diz mais: e ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar isso nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Amém? Que Deus nos ajude a obedecermos. Amém. É o suficiente, né? Te ajudou? Você quer se levantar de pé e aplaudir a Jesus nessa noite? Graças a Deus. Aleluia, para ti, Senhor, merecedor de toda a honra, de toda a glória, nós te exaltamos. Diga a Deus essa noite: eu te exalto, eu te louvo, Criador dos céus, da terra. Aleluias. Senhor Jesus, tu és tão maravilhoso, Deus, não há palavras que nós possamos expressar maior, Pai. Nós dizemos, Pai, com nossos lábios, mas também com nosso coração, que nós lhe amamos, Pai. E mais uma vez nesse dia, nessa noite, nós viemos, Pai, pedir que o Senhor perdoe as nossas ignorâncias, porque muitas vezes, como filhos, nós desobedecemos, nós agimos mal. Mas o Senhor, como um pai, é o que entende-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Ó Senhor, o Senhor conhece o interior de cada coração, de cada alma. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Como um verdadeiro pai que conhece o seu filho, conhece a sua natureza. O Senhor conhece a cada um de nós muito mais do que nós mesmos conhecemos nossos filhos, Pai. Ajude, meu Deus, que sejamos, ó Deus, sempre subordinados à Tua palavra, obedientes à Tua palavra. Quando o diabo vier com seus quadros pintados, com seus argumentos, Pai, que possamos ter força para repudiar e dizer: Satanás, eu te repreendo, porque eu tenho um Deus que eu obedeço, a um Deus que eu sirvo, a um Deus que eu amo, a um Deus que salvou a minha vida. Oh Jesus Cristo, nós te pedimos nessa noite, essa fé que não é nossa, mas é sua, que ela seja acrescentada em nossos corações. Possamos, Pai, a cada dia ser melhor.
não melhor numa estatura física, mas sim na estatura de um varão perfeito, meu Pai. Tudo isso nós te pedimos nessa noite, Pai. Nos ajude.